Olá, pessoal do Cantinho do Sobrenatural. Meu nome é Fernando, tenho 29 anos. Eu precisava compartilhar essa história com alguém que pudesse entender o que vivi. Ela me atormenta até hoje e talvez ao dividir isso com vocês eu consiga alguma resposta. Tudo aconteceu quando eu morava nos Estados Unidos, mais precisamente em Salem, Massachusetts. Eu tinha 24 anos na época e foi o período mais assustador da minha vida. Hoje moro no Brasil, em Contagem, no estado de Minas Gerais, mas a experiência que tive naquela casa continua a me assombrar a cada noite. Era 2018 e eu estava estudando nos Estados Unidos, fazendo um intercâmbio universitário. Eu precisava encontrar um lugar para morar, algo barato, e o aluguel naquela época estava muito alto. Então, quando encontrei uma casa em Salem, conhecida por seu passado obscuro e suas lendas sobre bruxas e magia negra, a um preço incrivelmente baixo, pensei que tinha tido sorte. Era uma casa grande, antiga, e ficava no final de uma rua sem saída, rodeada por árvores que pareciam se mover sozinhas ao vento. Parecia o lugar perfeito e eu estava desesperado para encontrar um lar. A primeira noite na casa foi tranquila, mas logo percebi que algo não estava certo. Pequenas coisas começaram a acontecer. No começo eram detalhes sutis, luzes piscando sem motivo aparente, o som de passos leves no andar de cima quando eu sabia que estava sozinho. Portas que eu deixava fechadas apareciam abertas pela manhã. Tentei ignorar tudo isso, colocando a culpa no fato de que a casa era velha e poderia ter problemas elétricos ou algum problema estrutural. Mas as sensações de ser observado, principalmente à noite, eram cada vez mais difíceis de ignorar. Tudo ficou realmente assustador quando ouvi pela primeira vez um barulho que vinha do porão. Eu estava deitado tentando dormir quando um som baixo, como um arranhar, ecoou pelo piso. Parecia que algo estava se movendo lá embaixo, e a cada noite o barulho se tornava mais insistente. Até que um dia, já exausto e frustrado, peguei uma lanterna e desci para o porão. O ar ali era pesado, quase sufocante, e eu senti um frio gelado que não combinava com a estação do ano. Quando acendi a lanterna, apenas vi pilhas de caixas velhas e móveis cobertos de poeira. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação de que não estava sozinho nunca me deixou. As noites seguintes foram um verdadeiro tormento. Comecei a ter pesadelos com uma mulher de cabelos longos e negros, usando um vestido branco sujo de sangue. No sonho, ela aparecia no canto do meu quarto, apenas olhando para mim com um olhar de fúria e tristeza, sem nunca se mover. Acordava com o coração disparado, mas a imagem dela continuava viva na minha mente. E foi então que comecei a notar que não era apenas um pesadelo. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti algo gelado tocar meu rosto. Acordei de repente e vi uma sombra escura no canto do quarto, mais escura que a própria escuridão. Pisquei, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a sombra estava lá, observando. Senti o ar rarefeito, difícil de respirar, e ouvi o som de uma risada baixa, quase imperceptível, como se estivesse se divertindo com o meu medo. Certa manhã, encontrei marcas de mãos sujas de lama no vidro da janela do meu quarto, como se alguém estivesse tentando entrar. A casa começou a mudar. O ar parecia mais pesado, como se algo estivesse sugando a energia do ambiente. Eu comecei a pesquisar a história daquela casa, e o que descobri me arrepiou.
A casa tinha pertencido a uma mulher chamada Eleanor Williams, que desapareceu misteriosamente nos anos 70. Os vizinhos na época relataram ouvir gritos durante as noites e a polícia encontrou vestígios de sangue no porão, mas nunca descobriram o que aconteceu com ela. Mesmo sabendo disso, eu me recusava a acreditar que havia algo de realmente sobrenatural acontecendo. No entanto, as coisas só pioraram. As luzes começaram a piscar no meio da noite e eu ouvia meu nome sendo sussurrado quando estava sozinho. A porta do meu quarto rangia lentamente enquanto eu tentava dormir e eu sentia a presença dela cada vez mais próxima. Havia uma noite específica em que acordei sentindo algo gelado ao meu lado na cama, como se alguém estivesse deitado ali, tocando minha pele com dedos frios. Eu precisava sair daquela casa, mas algo parecia me prender lá. Decidi que era hora de abandonar tudo e voltar para o Brasil. Arrumei minhas coisas no meio da noite, decidido a sair de Salem antes que o sol nascesse. Quando estava prestes a sair, a porta da frente, que eu sempre destrancava antes de dormir, estava trancada de dentro para fora. Nenhuma chave funcionava e eu comecei a sentir pânico. Corri até as janelas e, para o meu desespero, elas também estavam lacradas. Foi então que ouvi aquele som familiar vindo do porão, um arranhar insistente, mais alto do que nunca. Comecei a sentir uma sensação esquisita, como se uma força me puxasse para baixo. Senti uma vontade irresistível de descer até o porão. Eu tentava não fazer isso, mas algo me puxava. Eu sabia que tinha alguma coisa esperando por mim lá embaixo. Então, com a respiração entrecortada, desci as escadas que pareciam intermináveis e fui em direção ao som. No porão encontrei algo que não deveria estar ali. Uma parede de tijolos inacabada que parecia ter sido parcialmente desmontada chamava minha atenção. Peguei uma barra de ferro que estava jogada no canto e comecei a remover os tijolos um a um. Meus dedos estavam sangrando de tanto puxar e, finalmente, encontrei algo escondido atrás da parede. Um corpo envolto em um tecido branco, com cabelos negros e longos caindo sobre um rosto parcialmente desfigurado. Quando percebi que era a mulher dos meus pesadelos, senti o chão tremer e o ar ficou gelado. Uma sensação de ódio e dor se espalhou pelo ambiente e as luzes do porão piscaram até se apagarem por completo. Saí correndo do porão, desesperado, e, como que por milagre, a porta da frente finalmente abriu. Eu não olhei para trás, me hospedei no primeiro hotel e, antes de deixar Salem para sempre, tomei coragem e chamei o departamento de polícia. Eles chegaram pouco depois e eu contei tudo que havia encontrado no porão. Os policiais pareceram céticos, mas após algumas horas de investigação, confirmaram que o corpo estava realmente lá, exatamente como eu descrevi. Vi a expressão de choque no rosto dos investigadores enquanto removiam o cadáver, e um deles, mais pálido do que os outros, murmurou algo sobre como nunca tinham encontrado aquele local antes, apesar de várias buscas anteriores. Eles disseram que a investigação seria reaberta, mas eu nunca soube o resultado final. Voltei ao Brasil no dia seguinte, carregando um peso insuportável. A polícia nunca me procurou novamente, e eu fiz questão de deixar tudo para trás. Hoje, moro no interior de Minas Gerais tentando reconstruir minha vida. Mas os pesadelos não me deixaram. Eu ainda vejo a figura daquela mulher nos meus sonhos e, algumas vezes, sinto um frio inexplicável em casa, como se alguém estivesse comigo. Mesmo agora, ao escrever isso, sinto que não estou sozinho. As pessoas aqui
Acham que sou paranoico, que é apenas um trauma causado por uma casa velha e em ruínas, mas eu sei a verdade. Certa vez, enquanto estava na minha nova casa no Brasil, ouvi novamente aquele arranhar. Eu estava no meio da noite e os pelos da minha nuca se arrepiaram. O som era idêntico, porém vinha da parte de cima da casa, onde tem um telhado alto por cima da laje, tipo um sótão. Tremendo, peguei uma lanterna e subi lá. Para o meu desespero, encontrei uma antiga cômoda que pertencia à casa de Salem. As gavetas estavam abertas e dentro de uma delas havia marcas de arranhões, como se alguém ou alguma coisa tivesse tentado sair de lá. Levei um susto tremendo, pois parecia que aquele imóvel tinha se teletransportado para cá. Acho que nunca conseguirei fugir do que encontrei naquela casa em Massachusetts. Algo veio comigo e às vezes, quando estou sozinho, sinto um olhar frio e inabalável, como se Eleanor nunca tivesse me deixado realmente partir. Mas enfim, é isso. Esse é meu relato. Muito obrigado a todos que ouviram. Fiquem com Deus e nunca ignorem os sinais que uma casa antiga pode dar. Existem coisas que deveriam ficar no passado, mas às vezes o passado nos persegue até o fim.